Meus irmãos, eu desejo saudar a noiva do Cordeiro com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Toda honra, toda glória, todo louvor e adoração sejam tributadas ao Criador dos céus e da terra. Queridos, de pé como estamos, por bondade, abram as vossas Bíblias no livro do profeta Jonas. Livro do profeta Jonas. Enquanto você encontra o livro do profeta Jonas, eu quero tecer meus agradecimentos primeiramente ao Santo Deus de Israel, que uma vez mais nos dá a oportunidade de ser um canal de bênçãos para a sua igreja. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor regional, pastor Arnaldo Padilha, pela confiabilidade, mesmo na sua ausência ou viagem. Deus continua abençoando ricamente o nosso pastor, seu ministério e toda a sua parentela. Quero louvar a Deus pela vida do diácono Lucas. Deus em Cristo continue abençoando ricamente, que nos lançou não um convite, mas uma intimação. Deus abençoe diácono Lucas, diácono Marcos, Deus abençoe em Cristo Jesus. Também quero louvar a Deus pela vida de todos os obreiros que estão na minha retaguarda, presbítero Sandro, presbítero Elias Patrício, e se não me falha de memória, presbítero Elias. Deus abençoe em nome de Jesus. Quero louvar a Deus pela vida de todos os demais obreiros, auxiliares, diáconos e toda a igreja de uma forma generosa. Louvo a Deus pela vida da minha família que me acompanham, a minha esposa e as minhas duas filhas. Meus irmãos, quem encontrou o livro do profeta Jonas, diga amém. Por gentileza, encontre o versículo de número 8 e o versículo de número 9. Diz assim a santa palavra do Senhor. Então lhe disseram, declara-nos tu, agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhe disse, eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. E você diz, amém. Aqueles que podem, por favor, tomem vossos assentos, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu me alegro todas as vezes que eu volto a esta igreja. Eu acredito que alguns dos irmãos já sabem, mas para quem não conhece, esta igreja foi o meu berço espiritual. Foi no ano de 2006, frutos de uma evangelização, que por essas portas, em um culto como este, com 9 anos de idade, eu adentrei este tempo e declarei a minha vida para o Senhor Jesus, para nunca mais deixar, em nome do Senhor Jesus. Pela graça de Deus, fui componente do departamento de crianças, frutos da criação. Pela graça de Deus, fui componente do departamento de adolescentes, não sei se ainda tem. Estamos juntos agora, né? Se não me foge da memória, era vasos de bênção, vasos de Deus. Vasos de bênção? Era vasos de bênção, né? Mas o meu maior sonho era participar do departamento de juventude, que era o departamento Fontes de Águas Vivas. Ainda é esse nome? Mananciais de Águas Vivas, né? Quem sabe eu não volto para cá, né? Aleluia. Deus abençoe. É uma honra voltar à minha casa, onde Deus me
tirou, me resgatou. Morei muitos tempos nesse conjunto, na rua Genipapo, número 7, até hoje eu lembro. Meus irmãos, mas com a graça de Deus, nós recebemos a incumbência de trazer uma palavra para a amada igreja do Senhor, neste culto de missões, e com a graça de Deus, a igreja aqui no estado de Alagoas, estamos de aniversário, com 110 anos de muito poder, de muita unção, de muita glória, em nome do Senhor Jesus. Uma igreja verdadeiramente missionária. Querida igreja do Senhor, o texto que nós acabamos de ler, o livro do profeta Jonas, de fato é um texto muito conhecido. O texto, o livro, a história do profeta Jonas, para alguns é um mito, para outros uma fábula, mas para a maior parte é de fato uma verdadeira palavra, uma verdade contida, onde um homem natural, de forma alguma, consegue absorver, consegue entender as verdades registradas neste livro. O livro do profeta Jonas é conhecido na gramática como um diminuto, ou seja, por ele ser um pequeno livro, por conter apenas poucos capítulos, mas que, porém, em suas expressividades contém grandes verdades. De fato, o Criador dos céus e da terra está escondido no livro do profeta Jonas. Eu nunca entendi de fatos, até alguns anos atrás, o porquê de Deus insistir na recusa de um homem que não queria levar de primeira a sua mensagem. O livro do profeta Jonas é conhecido no Antigo Testamento como um dos maiores livros missionários. Ora, não por causa do tamanho expressivo, mas por causa da grandeza da mensagem a qual o profeta foi designado para levar. O profeta Jonas, quando recebe de Deus a mensagem, quando recebe de Deus a intimação, quando recebe de Deus a missão de levar uma mensagem, não era qualquer mensagem, a grande cidade de Nínive. Vejamos que quando a Bíblia vai relatar, vai retratar a palavra de Deus a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. Meus irmãos, de fato somos conhecedores que Nínive era a capital dos assírios. E quem eram os assírios? Ora, naquela época, o Império Assírio era o maior império de todos os tempos. Ou seja, um dos impérios que era um império terrorista, canibal, um império que era fortemente armado, porém um império que, ao nosso ponto de vista, o império que não poderia, que não deveria, na visão humana, de forma alguma, receber de Deus perdão. Na minha visão, na visão humana, nós nunca iríamos dar, mas como por misericórdia e graças a Deus por isso, o perdão não vem de nós, vem do Criador. Nós iremos entender por quê. Por quê, pregador? Ora, este império, que era o império dos assírios, era conhecido na sua época como os maiores terroristas. Por quê? Porque simplesmente ele pegava os seus inimigos, começavam a matá-los, esfoliá-los em vias públicas, em praças públicas, para todo
mundo ver, para todo mundo entender que eles eram que mandavam, que eles eram que estavam com a autoridade em todos os tempos. Este império, que era conhecido como o Império Assírio, pegavam os seus inimigos, cortavam as cabeças, faziam pirâmides, pegavam os seus inimigos, pegavam os homens, os maridos, matavam na frente das esposas, na frente dos filhos. Os filhos vazavam os olhos, as esposas, as filhas eram violentadas brutalmente, e assim, frente a frente um dos outros. Este império que nós conhecemos como Império Assírio, diz a história que eles já cheiravam a podre, porque as casas dos soldados assírios não tinham belíssimas pinturas, como as nossas casas, como as nossas igrejas, mas as casas dos soldados assírios, elas eram pintadas a sangue humanos, a sangue de homens, de inimigos. Os soldados assírios, segundo a história, eles iam para as batalhas embriagados, eles iam para as batalhas cheios de álcool, para que eles não pudessem sentir a dor das espadas penetrando dentro de seus corpos. Os soldados assírios pegavam os seus inimigos e faziam sorte, lançavam sorte para quem ia levar um braço, uma perna, uma cabeça, uma parte, um membro do corpo do seu inimigo. Ora, este era o de menos do Império Assírio. E era este povo que Deus estava dizendo para Jonas: você vai levar uma mensagem para a capital deste povo canibal, terrorista. Para que nós possamos ter uma ideia, os soldados assírios, todo o império, se eles quisessem, por exemplo, destruir uma cidade, eles pesquisavam qual era a outra cidade que o seu alvo temia tanto. Por exemplo, se fosse o Egito, eles chegavam lá no Egito, matavam 300 homens, cortavam as suas cabeças, jogavam na porta do seu alvo e diziam: se vocês têm medo do Egito, que são valentes, porque vocês não temem a nós, que somos mais valentes do que o próprio Egito. E assim eles viviam. Só que o que a gente não entende ainda é porque o profeta Jonas começa a fugir, e Deus em nenhum momento repreende Jonas. Em nenhum momento Deus muda de mensageiro. Mas é porque Deus tinha uma missão com Jonas. E a missão que Deus tinha com o profeta Jonas não era qualquer missão. A missão que Deus tinha com o profeta Jonas não era para qualquer pessoa. Existem missões e missões que, para ela ser realizada, alguém tem que se dispor, alguém tem que se assinar para ir, alguém tem que se voluntariar para ir. Por exemplo, lá no livro do profeta Isaías, quando os céus se abrem, quando os céus gritam e diz: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? O profeta Isaías olha para um lado, olha para o outro e diz: eis-me aqui. Eu vou, envia-me a mim. Só que tem missões, e especificamente esta missão do livro do profeta Jonas, Deus precisava enviar alguém, mas era alguém que não quisesse ir. Como assim, pregador? Me explica. Eu vou te explicar. A mensagem que Deus queria enviar para Nínive, Deus queria enviar alguém que não quisesse ir. Por que alguém que não quisesse ir? O propósito de Deus estava em alguém que estivesse determinado a fugir. É por isso que você vai ver Jonas descendo para o porto, e Deus não fala nada.
É por isso que você vai ver Jonas descendo para o navio, e Deus deixa Jonas ir. É por isso que você vai ver Jonas descendo para o porão do navio, e Deus vai dando corda a Jonas. E aí, e quem sabe Jonas pensa, eu estou me afastando da chamada, eu estou correndo da missão. Mas enquanto Jonas corria da missão, ele se aproximava do propósito, porque tem missões que Deus precisa de fato usar. Não é quem quer ir, é quem não quer ir. Como assim, pregador? Deixa eu te explicar. A cidade de Nínive, o povo assírio, era uma cidade zoopromofóbica. O que é isso, pregador? Zoopromofistas eram povos que adoravam a entidades que eram metade homens e metade animais, como no Egito. Nós vamos ver que o Egito também era zoopromofistas. Nós vamos ver lá no Egito, metades deuses, metade homens, metade chacais. Vamos ver lá, metades homens, e nós vamos ver lá Osíris, e nós vamos ver várias e várias entidades. Mas no livro de Jonas, especificamente o povo assírio, eles adoravam a entidade que era conhecida como Dagon. E quem era Dagon? Dagon era uma entidade que do ventre para baixo era um peixe, do ventre para cima era um homem. Para todos os ninivitas, o peixe era sagrado. Para todos os ninivitas, tocar no peixe era tocar no sagrado, porque eles adoravam a Dagon, tinha Dagon como a sua entidade principal. Ora, é por isso que a gente ainda não entende, mas quando Jonas vai se aproximando, ou melhor, vai se afastando do chamado, ele vai se aproximando do propósito. Ora, se Deus fosse enviar quem quisesse ir, nós iríamos ver que haveria vários profetas contemporâneos de Jonas, que iria levantar a mão, ia deixar tudo que tinha, e dizia, onde é Deus a cidade? É em Nínive, eu vou. Você vai morrer, mas eu vou, é chamado, é missão, eu vou. Pregador, prova que qualquer outro ia. Ora, ou você não lembra de Amós? Quem era Amós? Amós, olha, no seu livro ele diz, eu não era profeta, não era filho de profeta, a minha profissão era boieiro e catador de sicômoro, mas Deus me chamou, eu larguei tudo que tinha e aqui estou. Ora, tem missões que as pessoas, que os profetas se dispuseriam a ir, mas Deus não é, nunca foi, nunca será homicida. Se Deus mandasse Amós, ele ia morrer na porta. Se Deus mandasse outro profeta, ele ia morrer na porta. Como assim ia morrer na porta? Deus queria alguém que entrasse pelas portas, Deus queria alguém que entrasse pela porta principal, mas para essa pessoa entrar pela porta principal de Nínive, ela teria que fugir, ela deveria correr. Foi por isso que quanto mais Jonas corria, quanto mais Jonas fugia, ele estava chegando perto do chamado de Deus. Já já eu te explico. É por isso que o grande doutor russo Norman Champion, ele diz, a maior certeza que eu tenho de uma chamada é quando eu tento fugir dela. Então, se você vê por aí aquela garotada, aquele povo novo dizendo, me leva na tua igreja, varão, deixa eu pregar lá, deixa eu cantar lá, 5 minutos eu com aquele microfone, o culto vai explodir. 5 minutos eu cantando ali, o culto vai explodir. Não sabe nada de Deus ainda tem muito que aprender. É por isso que eu estou com o russo Norman Champion. A maior certeza que eu tenho de uma chamada é quando eu tento fugir dela. Este que vos fala, desde os 9 anos de idade, criado em cima de
púlpito, mas todas as vezes que alguém me lança um convite, ainda tem sido um desafio, porque até 1 minuto antes da gente assumir uma tribuna, a perna treme, o coração treme, porque a gente sabe o tamanho da responsabilidade que é estar carregando uma mensagem que alguém escreveu. Ora, então Jonas estava fugindo, mas enquanto Jonas fugia, ele se aproximava do chamado. Ora, quando Jonas está dentro do navio, que Deus envia uma tempestade a propósito, que começa a abalar o barco, a estremecer o barco, que começa a tirar a paz dos navegantes, que começa a tirar a paz do timoneiro, que começa a tirar a paz do capitão. Eles olham e dizem: alguma coisa está errada aqui, vamos lançar sorte. E até nisso Deus foi deixando. Quando eles olharam e disseram: tem alguém que está dormindo, está dormente, vamos ver quem é. E olham para ele e dizem: não somos nós, mas deve ser esse o causador. Nos diz agora, qual é a tua ocupação? Quem és tu? De onde vens? Para onde vai? Só que Jonas já sabia tudo. Jonas já estava entendendo que a causa da tempestade era ele. Que a causa da tempestade era ele. Jonas olhou e disse: olha, faz o seguinte, o segredo é, me lança no mar, porque coragem de pular eu não tenho, mas me lança no mar, que vocês vivem e eu morro, e não vou pregar. Este era o pensamento de Jonas, mas que até nisso estava dentro do propósito de Deus. Jonas ser lançado do mar estava dentro do propósito de Deus. Jonas ser tragado pelo grande peixe estava dentro do propósito de Deus. Então eu não sei por quê, para quê, aonde você está correndo, onde você está fugindo. Deixa eu só te dizer uma coisa, acalmar o teu coração. Foge, corre, porque quanto mais você corre, mais perto da missão você chega. Quanto mais você acha que está fugindo, mais perto do propósito você está chegando. Quando Deus manda, quando Deus faz, ninguém foge, ninguém corre, ninguém engana a Deus. E cá para nós, eu vou te dar um conselho, a você ser mais amigo dos seus amigos. Por que, pregador? Porque quando Deus mandar a tempestade, quem estiver dentro do teu barco, vai provar da tempestade. Quem estiver dentro do teu barco, vai passar pela tempestade. Quando você entender que você está passando pela tempestade, seja mais amigo dos seus amigos. Quando ele ligar para você: varão, eu estou indo aí hoje, diz para ele: vem hoje não, deixa para vir outro dia, deixa para vir outro mês, deixa para vir outro momento. Por quê? É porque Deus resolveu me enviar uma tempestade, porque se você vir, vai sobrar para você também. Deixa eu falar uma coisa, tem gente que a tempestade está afundando o barco dele, tem gente que a tempestade está quebrando o barco dele. Deus está tocando até em casamentos, e ele não está entendendo que é a tempestade, porque ele está se recusando a atender o chamado. Deixa eu te perguntar uma coisa: vai atender o chamado, ou vai esperar Deus quebrar tudo para você aceitar a missão? Vai esperar Deus quebrar a faculdade? Vai esperar Deus quebrar o trabalho? Vai esperar Deus fechar as portas? Vai esperar Deus quebrar, ou vai aceitar? Então, se for depender, Deus não vai perder para o teu não. Deus não vai se recusar para o teu não.
ou você aceita a missão, ou Deus vai começar a quebrar faculdade, trabalho, escola, amigo. É por isso que às vezes as portas se fecham, as portas se trancam, e às vezes você diz: onde foi que eu errei? Eu estou orando, eu estou consagrando, eu não pequei, o que foi que aconteceu? Aí Deus olhando lá do alto dizendo: vai fugir até quando, meu filho? Vai fugir até quando, minha filha? É por isso que tem mães, é por isso que tem pais, que o mais está quebrando tudo dentro da casa dele. O filho já se afastou, a filha já se afastou, o marido se fechou, e ela não entende, e ele não entende. Ei, a missão é tua, a missão é tua. Ou você aceita, ou Deus quebra tudo, mas você vai. Foge, Jonas, foge. Aí o grande peixe traga o profeta Jonas. Na lógica humana, há uma grande probabilidade, 99%, de não existência de sobrevivência no ventre do peixe. Só que os 99% de não do homem, nós só precisamos de 1% de Deus dizer sim. Nós conhecemos que, tanto em nós seres humanos, como também em alguns animais, existe dentro do corpo um órgão conhecido como suco gástrico. E esse suco gástrico, dentro do peixe, ele era responsável. Quando Jonas ele passa 3 dias e 3 noites dentro do ventre do grande peixe, o suco gástrico foi o responsável por jogar em Jonas o odor pregnante do cheiro do peixe. Até então Jonas não entendia e não sabia, mas aí também era o propósito de Deus. Só que quando Jonas achava que ele ainda tinha 1% de chance, a Bíblia vai dizer que Jonas disse: do ventre do inferno eu clamei. Quando ele entendeu que a missão era para ele, a Bíblia vai dizer que o peixe lançou Jonas na praia. E para a gente entender, a praia que o livro de Jonas fala não era as margens da cidade de Nínive. Não, senhor e não, senhoras. Quando nós vamos olhar a geografia de Nínive, nós vamos ver que a praia onde Jonas foi lançado era muito longe, que distava mais ou menos 600 quilômetros da cidade de Nínive. Só que Jonas, quando saiu do ventre do peixe, ele saiu tão sarado, tão curado, tão determinado, que ele passou a percorrer. E segundo a história, quando ele passava pelas aldeias circunvizinhas, os camponeses olhavam um para o outro e diziam: que cheiro de peixe é esse? Que odor forte é esse? Alguém olhava um para o outro e dizia: vocês devem estar enganados. Não, tem algum cheiro forte de peixe por aqui. E ninguém entendia que era Jonas que estava passando. Para a gente entender que os ninivitas eram tão devotos a Dagon, tão devotos a qualquer tipo de peixe que achariam sagrado, que segundo o escritor das Catatumbas de Roma, ele diz que todo soldado ninivita tinha dentro das suas casas um aquário de barro com um peixe dentro. E vai Jonas passando. Quando Jonas chega de frente à cidade de Nínive, os arqueiros estão prontos a avistar Jonas de longe. Alguém grita: capitão, inimigo à vista, posso atirar? O capitão olha e diz:
é só um, deixa chegar mais perto, porque só assim a gente arranca braço por braço, perna por perna, para que ele venha a entender e aprender que nós somos os melhores. E Jonas vai se aproximando com a maior autoridade e ousadia. Os arqueiros se preocupam, diz: capitão, o inimigo é ousado, posso atirar? O capitão olha e diz: deixa chegar mais perto. Quando eles vão chegando mais perto, os arqueiros estão prontos para acabar Jonas. Capitão, daqui eu acerto o olho, daqui eu acerto o coração, daqui eu acabo com ele, posso atirar? O capitão grita: alto lá, pare! O que foi, capitão? Vocês não estão sentindo o quê? O cheiro de peixe. Se ele está cheirando a peixe, está vindo determinado. Só pode ser um recado de Dagon: abre os portões. Ninguém entendeu porque Jonas precisava ser lançado no mar. Ninguém está entendendo a tua tempestade. Enquanto as pessoas falam da tua tempestade, enquanto as pessoas falam de você, deixa falar. A tempestade é tua, é você que vai passar. Mas deixa eu dar um recado a você. Nessa tempestade, não espere ninguém colocar a mão para te tirar. Ninguém vai. Nessa tempestade, não espere ninguém chegar para você e dizer: me dá a mão, vamos entrar lá nós dois. Ninguém vai. A missão é para você. A missão é com você. A missão está em você. Ei, mas deixa eu falar uma coisa: quando a tempestade passar, Deus vai te dar uma marca. Quando a tempestade passar, Deus vai te dar um sinal, semelhante ao cheiro que Jonas teve. Onde Jonas passava, todos eram tocados e tomados pelo cheiro forte. Quando a tempestade passar na tua vida, até quem não te suporta vai ter que te suportar. Até quem não te aguenta vai ter que aguentar. É igual perfume forte. Tem pessoas que não gostam, mas alguém que usa perfume forte às vezes incomoda a outro, incomoda a um, mas tem que suportar. Deixa eu dizer uma coisa: no meio dessa tempestade, quem quis foi você, quem abriu espaço foi você. Então suporta agora, então segura agora. A tempestade vai acabar, a tempestade vai finalizar, mas enquanto ela não acaba, enquanto ela não termina, segura a missão, segura a missão, segura a missão, porque o propósito de Deus vai se concretizar na tua história. Só para não perder o costume, cada um irmão que está do teu lado, da direita ou da esquerda, olha para ele, olha para ela. Eu sei que nós somos pentecostais. Agora só que eu estou vendo, presbítero Sandro, que teve muita gente que não olhou. E o pregador daqui de cima, às vezes ele pensa: será que o irmão está com raiva do outro? Está com raiva? Deixa eu dar um recado: crente com raiva do outro nem vai para o céu, não recebe bênção. Então prova que tem paz com ele. Olha para ele, olha para ela, olha para ele, olha para ela, e diz assim: vai aceitar a missão ou vai esperar Deus quebrar tudo? É porque a gente tem um costume que quando o sapato aperta, presbítero Elias, quando o sapato aperta, nós olhamos para um lado e olha para o outro e diz assim: vou entregar, vou desistir. Entrega não. Quer um conselho? Não entrega não, porque se você entregar, a tempestade vai bater na tua porta, a luta vai bater na tua porta, e não é para te matar não, é para você entender que quando Deus manda, acabou. Prego batido e ponta virada. A ordem é dele, quem manda é ele, quem faz é ele, quem ordena é ele, quem opera é ele, quem faz é ele, acabou e ponto final. Sabe
Sabe por quê? Porque às vezes Deus deixa a tempestade entrar dentro de casa para a gente entender a nossa missão. Às vezes as senhoras donas de casa, e a Deus pais também, passam por situações que na geladeira falta tudo. E às vezes falta até o mantimento principal. Só que você olha para um lado e olha para outro, e Deus está calado. Você clama, você chora, você pede, se esperneia, e Deus está calado. Deus está faltando tudo, e Deus em silêncio. Deus só tem 2 flocão, e Deus está em silêncio. Deus acabou, só tem um, e Deus está em silêncio. Desempregado, sem ajuda nenhuma de alguém. Deus só tem uma bandeja de ovos, e Deus está em silêncio. Só tem a metade, e Deus está em silêncio. Acabou, Deus só tem um para dividir, um para mim, dividir para eu e 4 filhos, e Deus está em silêncio. Quando acaba, quando zera, aí Deus diz: agora eu entro. Vai acabar tudo, mas Deus não vai deixar você morrer. Pode quebrar tudo, mas Deus não vai deixar você. Pode quebrar tudo, mas Deus não vai te abandonar. É por isso que o filho apronta e você que paga. É por isso que o marido apronta e você que paga. Porque Deus, é Ele quem apronta e eu que pago. É Ele quem faz e a conta vem para mim. Aí Deus dizendo: quem chamou para a missão, quem eu chamei foi para você. Foi você, não foi Ele. Quem eu chamei para a missão foi você e não foi Ele. Então aguenta a tempestade, ou você vai ou o barco quebra. É por isso que às vezes alguém está só de pé, porque você está também. Mas no dia que você dizer: eu não quero mais, faz isso não, porque é você largando o barco e uma multidão largando também. Deus conta com você, missionário. Deus conta com você, missionária. Deus conta com você, Jonas. Foi por isso que o barco ainda não quebrou. É porque Deus está esperando você tomar uma decisão. Foi por isso que a tempestade só joga o barco para um lado, joga o barco para o outro, mas ainda não quebrou. Porque Deus está esperando você dizer: eu vou, Deus. Diga amém. Glória a Deus. Quantos dão glória a Deus por essa palavra? Não fuja, mas se fugir, a tempestade vai alcançar você, e você vai fazer a vontade de Deus, porque a vontade dele é boa, a vontade dele é perfeita, e a vontade dele é agradável. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nosso cantor que nos visita estará cantando juntamente com a banda, e você adora ao Senhor na noite desse dia. Aleluia. Vamos louvar novamente em nome de Senhor Jesus Cristo. E se tiver alguém aí que ainda não aceitou a Jesus como único e suficiente Salvador, pode vir aqui para frente. Aleluia. Você é convidado. Você é escolhido por Ele. Aceite o chamado que Ele tem para a sua vida. A Bíblia diz: se ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Enquanto o nosso cantor estiver louvando, abre o teu coração para Jesus. Abre nesta noite. Existe um Deus no céu, que a letra no papel não pode descrever. Não dá para imaginar, não dá para comparar o seu grande poder. Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até o fim.
Aleluia.